ele não permitir com que essa outra pessoa que daria uma entrevista exclusiva para nós, e ele não permitiu que falassem em nome dele, então a pessoa não pôde dar essa entrevista, mas ficam aqui as palavras do Jorge Jesus em relação ao amor ao Flamengo, ao desejo de voltar a ser técnico do Flamengo, a situação dele nesse momento no Fenerbahçe, coisas que, por exemplo, eu não sabia. O Fenerbahçe lidera o campeonato turco depois de 10 anos. Já tem 10 anos que o Fenerbahçe não liderava o campeonato turco. Chegou, foi classificado em primeiro para as oitavas de final da Liga Europa. Então, alguns feitos do Jorge Jesus lá no Fenerbahçe. O Ilharão, inclusive, ele comentou também que está sendo muito bem falado lá, ídolo, né, lá da torcida. Então, e foi uma indicação dele, né? Ele pediu o jogador para levar para lá. Enfim, muitas coisas disse o Jorge Jesus. Eu tenho certeza que o que vocês querem saber. E aí, né? A pergunta que eu fiz a ele é o seguinte: a possibilidade do Jorge Jesus voltar a ser técnico do Flamengo. E disse o seguinte: no dia de ontem, né? E aí, lógico, na pergunta ainda era o dia de ontem, eu falei, no dia de hoje, o vice-presidente da CBF disse que o Dorival Júnior poderá, é o mais cotado hoje para ser o técnico da seleção brasileira. E aí o Flamengo, obviamente, ficaria sem técnico, né? O Flamengo que estava em vias de renovar com o Dorival. E o Jorge Jesus, eu perguntei se tinha alguma possibilidade dele dirigir o Flamengo, voltar a ser técnico do Flamengo. O que ele disse foi o seguinte: ele disse que, primeiro, as informações que ele tem é que o Dorival permaneceria como técnico do Flamengo, para vocês verem como ele está ligado, hein? Como ele está ligado na situação do atual do Flamengo. Mas se isso acontecer, seria um prazer. Jorge Jesus disse o seguinte: vou voltar a treinar o Flamengo, isso é algo que eu tenho certeza que irei fazer em minha vida. E aí eu fui além, perguntei mais uma vez, perguntando a ele o seguinte: se o Flamengo fizer um convite, haja vista que ele disse que o Flamengo, que para os jogadores atuais, né, de que voltariam ao Mundial, e agora a oportunidade está ali, está batendo a porta, né? Ele disse que um convite do Flamengo seria uma convocação, e ele tem todo um prazer. E citou mais, hein? Disse que seu representante está no Rio de Janeiro, e o presidente do Flamengo e o vice têm o contato dele. Olha isso, o representante na qual o Jorge Jesus se refere é o Bruno Macedo. Bruno Macedo é o empresário do Jorge Jesus e ele está, segundo o Jorge Jesus, no Rio de Janeiro, né? Não sei fazendo o quê. Eu até perguntei, está negociando com algum clube, negociando com o Flamengo? Ele disse, não tem nada a ver com isso. Nenhum dirigente do Flamengo me procurou, nenhum dirigente do Flamengo procurou o meu empresário até a data de hoje, segundo disse o Jorge Jesus. Então, mas ele se disse totalmente aberto e que seria uma convocação, um chamado do Flamengo seria uma convocação, disse o Jorge Jesus. Então, assim, eu queria saber de você. Você que está aí do outro lado. É claro que de um lado você tem um treinador que também ganhou a Libertadores, que é o Dorival Júnior. Mas se você pudesse escolher hoje um técnico para o Flamengo, esse técnico seria o Jorge Jesus? Coloca aqui nos comentários.